E aí galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo e já se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa seu like, que aqui tem muito conteúdo com o Dr. Paulo Musi. Legal não. Franciele Azevedo, qual o melhor whey para bariátrico? O que for isolado, né? O que for da sua preferência de paladar, Fran. As diferenças do whey, tá? Vamos falar de, falou Alexandre, para você também, irmão. Vamos falar de tipos de pós-proteicos. Né? Na verdade, Franciele, né, isso é um problema grande, né? Vamos colocar todo tipo de suplemento baseado em pó proteico. Então você tem os mix proteicos, você tem os hipercalóricos e você tem as proteínas em pó, tá? Então desse a gente começa tirando hipercalórico. O hipercalórico ele é uma mistura que normalmente tem de 30 a 40% de proteína, 60 a 70% de carboidrato, né? Ou então, junto nessa mistura dos outros 60 a 70% é uma mistura de carboidrato e gordura. Então isso já não é whey, coloca de lado. Mix proteico. Mix proteico são fontes diferentes de proteína. E aí que tem nessas fontes de proteína? Você pode ter uma mistura, por exemplo, caseína com proteína de soja, caseína com whey protein concentrado, com whey protein isolado, com whey protein hidrolisado. Né? Você pode ter proteína de soja com whey concentrado. Né? Então você tem esses mix proteicos. Qual o objetivo de um mix proteico? Ele te dá um perfil de absorção mais alongado. Então você não tem um pico de proteína de rápida absorção, mas você tem uma liberação, entre aspas, lenta. Mas esse daí não é o melhor? Depende da situação. Se eu quero um whey protein para pós-treino, por exemplo, eu quero um whey protein que tenha um perfil de absorção mais rápido. Eu quero um whey protein isolado. Aí vem os whey proteins, concentrado, isolado e hidrolisado. O que muda entre eles? Muda velocidade de absorção, né, no geral, tá? Mas, né, além do concentrado ser mais lento, isolado mais rápido e hidrolisado mais rápido ainda, tem uma outra questão. Se você tem, por exemplo, alergia ou intolerância à lactose, é mais fácil que você tenha contaminação por lactose no whey concentrado. Você pode ter alguma contaminação por lactose. Agora, você tem que lembrar que se você tem alguma dificuldade com o whey, né, pode ser que você não tenha intolerância à lactose, pode ser que você tenha alergia à proteína do leite, tá? Então, isso é uma outra condição. Mas eu vi gente que mistura, por exemplo, whey isolado com caseína. Pode misturar, né? Essa é uma mistura interessante para, por exemplo, quem treina à noite. Você precisa de um whey de rápida absorção e uma proteína de lenta absorção, no caso é a caseína, vai muito bem. Se bem que assim, literatura atual fala que se você toma caseína ou whey isolado à noite, né, não tem diferença. Aí a gente tem que apelar o que é o teu paladar, o que é o teu conforto gástrico, tá? A caseína tende a ser, principalmente de algumas marcas, ela tende a ser um pouquinho mais palatável, mais gostosinha, tá? Então isso é uma coisa que faz diferença, tá? E aí a gente tem os pós-proteicos em geral. Você tem os pós-proteicos de origem vegetal, arroz brotado, do cânhamo, da ervilha, do trigo, né? Você tem essas fontes. Você tem a proteína de carne, que, pelo amor de Deus, gente, não é o whey de carne, tá bom? O whey é proteína do soro do leite, tá bom? Whey, quando você abre o iogurte, que você vê aquela aguinha branquinha que tá em cima do iogurte, que normalmente vocês jogam fora, eu acho que é uma delícia, eu bebo. Mas assim, aquilo é o whey, é aquela aguinha branquinha safada, tá? Matrizes proteicas, proteína da carne. Então não existe whey de carne, existe proteína da carne. O que você tem que tomar cuidado? Você não acha que eles vão pegar, por exemplo, uma picanha, ou sei lá, um filé mignon e moer para fazer pó de proteína da carne. Não vão fazer. Né? A fonte de proteína da carne é uma coisa que se chama carne mecanicamente separada. Então pega a carcaça do animal, né? Raspa o osso, e aí é tendão, é periósteo, né? E é uma proteína que tem um alto teor de colágeno, tá? Que também é útil, tem suas utilidades, mas é diferente do whey protein. O whey protein tem uma utilidade, o colágeno tem uma utilidade diferente. Tá? Mas aí a gente tem que falar mais sobre isso em outra ocasião também. Pergunta de novo aí
para a gente falar mais sobre isso. E finalmente, a gente chega naquilo que são os whey proteins de uso, né? Por exemplo, que é o que eu estava tomando aqui. Um whey com um pouquinho de carbo, né? Aí no lugar do carbo, em vez de colocar carbo, eu usei água de coco, que vai me dar 22 gramas de carbo por 200 ml. E coloquei aí 3 scoops de whey, 60 gramas de whey, que vai me dar aí uns 50 a 55 gramas de proteína, tá? O whey isolado é o que a gente costuma mais recomendar, né? Por quê? Porque tem a ver com aquilo que é comodidade gástrica, né? Conforto gástrico, velocidade de absorção, qualidade, né? E o que a gente recomenda baseado naquilo que a gente observa no mercado, né? Eu costumo recomendar Max, né? Costumo recomendar, quando alguém pede alguma recomendação importado, eu tenho minhas recomendações específicas, mas assim, eu acho que Max no Brasil, Max probiótico, é o que tem menos química e que tem maior percentual de proteína por dose no geral, né? Você pode ter diferenças entre empresas, mas é o que eu uso também há, sei lá, 10 anos. Não, desde a probiótica. Cara, se é desde a probiótica, eu tenho quase 20 anos, malandro. Puta que pariu. É bastante tempo, né? E agora, o que tem que acontecer, Franciele? Você tem que ter, né, você tem uma adaptação sua ao whey protein, né? Você vai ter o paladar que você se acostuma mais, né? Então é importante que você se adeque o produto ao seu paladar. Isso é o mais importante. Então fiquem atentos. Se você já é inscrito no canal, ligue as notificações para você saber quando esse vídeo ele foi lançado. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. A gente espera por você. Aliás, faz tempo que eu não convido vocês, né? Amanhã às 7 da manhã tem banha, tá?